Imagine uma mesa de jantar com 2 pais e um bebê. Imagine-os trocando um breve momento de afeto. Agora imagine tudo isso se desenrolando através do tempo na tela do cinema. O que você vê? A função da direção de um filme, para os críticos da revista Cahiers du Cinéma nos anos 1950, era de encarnar um sentimento do mundo por intermédio das figuras de corpos de atores fotografados em seus movimentos e em seu meio. Esse sentimento do mundo é encarnado na imagem pela disposição dos corpos, dos objetos, das luzes e do cenário em relação à câmera. Podemos chamar esse fenômeno de mise-en-scène. O termo em francês é herdado do teatro e podemos traduzir como pôr em cena. Mas, diferente da cena no teatro, que ganha vida ao vivo, no calor do momento da apresentação, a mise-en-scène no cinema é pensada, estruturada e executada antes. É a mise-en-scène que dá vida ao filme. Vamos analisar um exemplo do filme Satoru Uso. You see, that poetry was disturbing me. It was revealing a new aspect of myself. No, it was not only to express a feeling towards the world. His poetry was more than that. It was coming back to a certain origin. Você notou os olhares entre os personagens? Eles são pontuados pela distância entre os corpos, pelo movimento da cabeça do homem, em primeiro plano, que guia nosso olhar aos gestos da mulher ao fundo. O homem abaixa a cabeça por um tempo, mas volta a olhar para a mulher, até que ela nota a presença dele e se retrai. Ele então abaixa a cabeça e sai de quadro. A cena se repete mais pra frente no filme, mas com um estilo diferente. Agora, o homem em primeiro plano não passa de um borrão na lateral da imagem. Por conta da distância focal entre câmera e os corpos, nos sentimos muito mais próximos da mulher que é observada. Vemos o seu sorriso, os detalhes de seus gestos e, finalmente, o seu incômodo ao notar o homem que a observa. Nas duas cenas, o acontecimento é o mesmo. Mas o que muda, então? Percebemos as coisas de forma diferente. O corpo do ator em primeiro plano dita o ritmo da ação na primeira cena, enquanto a força das expressões da atriz é o que nos chama a atenção no segundo momento. Na primeira cena, a luz da janela projetada na parede salta mais aos nossos olhos, enquanto na segunda, o movimento corporal da personagem logo chama nosso olhar. O que muda é a forma como as coisas estão dispostas no quadro. Jacques Almond escreveu que a mise-en-scène é, tendo fixado o quadro, ângulo de vista e distância, prever até o pormenor dos lugares de cada ator em cada momento, o jogo dos seus olhares, a posição dos seus corpos, etc., em vista de um efeito de conjunto claro e esteticamente satisfatório. Em termos talvez mais didáticos, David Bordel conceitualiza a mise-en-scène em 4 aspectos: movimentação do elenco, iluminação, figurino e maquiagem e cenário. Controlando todos esses elementos, um cineasta encena os eventos para a câmera. O filme Garoto Propaganda tem um trecho em que podemos ver a mise-en-scène de forma bem didática. Os personagens narram uma memória da infância enquanto reencenam essa mesma memória no presente. Uma festa do Suco Jung em 97. Era a festa de lançamento da marca e você estava tirando foto com a gente. Eu tinha reparado desde o começo. A menina bonita dos elásticos no cabelo. É, eu mesma. Era caidinha pra você na época, igual a todas as outras garotas. Além do movimento, vemos as cores fortes dos figurinos das crianças que se chocam com as roupas mais neutras dos adultos. A iluminação chapada que cobre todo o cenário infantil, em comparação com as luzes localizadas e controladas da casa em que estão agora. É claro, tem também as expressões faciais. O sorriso das crianças, que em alguma coisa difere do sorriso dos adultos. E talvez encarne um certo sentimento do mundo
como citamos no começo do vídeo. Pois bem, definimos a mise-en-scène como a disposição controlada de certos elementos visuais dentro do quadro, o que inclui também a encenação dos movimentos dos corpos em cena. Agora, vamos observar novamente esse pequeno filme dos primórdios do cinema. Além de todos os elementos que nomeamos e apontamos na imagem, uma outra coisa também pode atrair nosso olhar. Veja os galhos ao fundo, que se mexem com o vento. É movimento e está em quadro. Mas é mise-en-scène? David Bordel afirma que, ainda que sempre envolva algum planejamento, um cineasta sempre pode estar aberto a eventos não planejados. Com isso, mesmo em obras não ficcionais, podemos sentir a mise-en-scène. Nessa cena do documentário João e Maria, o casal caminha pelo shopping reencenando a primeira vez que tiveram um encontro. O shopping já existia como é na imagem. As pessoas que passam são aleatórias. O cineasta está sob o risco do real. Ainda assim, existe no filme uma organização dos elementos do espaço, dos reflexos, da direção diagonal que os personagens percorrem no quadro e de como eles interagem com as vitrines e com a escada rolante. Poucos termos da estética do filme são tão polivalentes como a mise-en-scène, afirma Bordel. Isso porque temos diferentes estilos de filmes e de mise-en-scène. Mas uma coisa é certa: se existe um princípio de organização por trás de uma imagem cinematográfica, existe mise-en-scène.